pegar um táxi, alguma coisa. LGPD para condomínios. E eu mesmo, como síndico, estou muito atento, vou ficar muito atento ao que a senhora vai falar. Perfeito? Então, eu passo a palavra para a senhora. Agradeço aí sempre a ABAME, sempre uma casa que eu tenho muito carinho, sempre me sinto muito prestigiada, já tive aqui outras vezes, outras ocasiões. Infelizmente, não acabei não conseguindo ir lá na posse da doutora Alessandra, mas fiquei muito feliz. A gente também está, né, também a OAB também está numa fase de campanha, também estou compondo uma das chapas, então a gente também está num momento bem agitado da advocacia, mas queria já estender aí, deixar o meu abraço para a doutora Alessandra, para a nova gestão, e dizer que continuem contando comigo naquilo que eu puder agregar e colaborar aí com a ABAME. Eu não sei se me colocaram já como o anfitriã, porque aí eu vou poder passar uma apresentaçãozinha que eu preparei para os colegas. Será que eu estou como anfitriã? Então tá. Agora eu vou... Não, mas espera aí. Agora não, agora vai. Vamos ver. Aí eu vou pedir só para alguém sinalizar se já está dando para ver. Está dando? Sim, alguém me só sinaliza? está naquele modo de exibição que aparece a tela inteira, mas já está assim aparecendo o PowerPoint. Deixa eu tentar ampliar. Está dando para ver, gente, perfeitamente? Perfeito. Ai, que bom, então. Vamos lá, me apresentando, né? Acho que a maioria dos colegas já me conhecem. Hoje sou conselheira da seccional aqui do Rio de Janeiro. Tive aí a honra ainda na gestão do Sidney de ser nomeada como presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da ABAME. Já estendi aí a doutora Alessandra o nosso interesse, se ela entender que podemos continuar à frente desse trabalho, vamos continuar. Faço parte de algumas comissões relacionadas ao tema da proteção de dados e privacidade. Sou, inclusive, o presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de Niterói, mas tenho uma experiência importante na área imobiliária, porque durante 4 anos, fiquei à frente do jurídico da incorporadora Carvalho Roski, e aí foi lá que eu tive um contato importante com a área imobiliária. Então, acredito que hoje esse assunto relacionado à proteção de dados, que é o qual eu tenho me dedicado, se fala bastante com a área imobiliária, né? Porque é um setor que vai estar sendo profundamente atingido, como todos os setores da economia, mas eu especialmente a área imobiliária, porque quando se fala de proteção de dados e privacidade, principalmente a LGPD, ela fala do tratamento, coleta e manipulação de dados pessoais, de pessoas naturais. E a gente não consegue falar em direito imobiliário, salvo algumas exceções, algumas questões mais de contratos e relações negociais entre pessoas jurídicas, mas na sua grande maioria, quando a gente fala de direito imobiliário, quando a gente fala do setor imobiliário, a gente está se referindo a pessoas físicas, porque a gente está falando de moradia, a gente está falando de aluguel, a gente está falando de hotelaria, a gente está falando de relações em condomínios, e mesmo quando esses condomínios, ou mesmo quando esses empreendimentos são adquiridos, locados pela pessoa jurídica que não é titular de direitos na LGPD, mas voltando somente à pessoa física, mas as pessoas jurídicas sempre são representadas por pessoas físicas, em algum momento você vai coletar dados pessoais, porque, na verdade, quem está nas empresas, quem está nos conjuntos comerciais, quem está nos condomínios, quem está na portaria dos condomínios, quem está no dia a dia das relações, inclusive entre as empresas, somos nós, as pessoas naturais. Então, por isso que acaba a Lei Geral de Proteção de Dados atingindo todos os setores e praticamente todas as relações jurídicas. Então, é extremamente importante a gente estar trazendo esse tema mais uma vez aqui para os nossos amigos e colegas da ABAME.
Eu sempre gosto de fazer essa introdução para dizer que a questão da proteção de dados e privacidade não é um tema novo no mundo, então é um tema bastante antigo. A primeira lei que regulou o tema fez 50 anos, foi uma lei na Alemanha. A gente já tem a questão, considerando que o pano de fundo da LGPD é a proteção da privacidade, né? É a proteção da privacidade, é coibir o mau uso dos dados de maneira inadequada, que a gente sabe que tem sido essa prática nos últimos anos, e é o que motivou que essas leis entrassem em vigência, foram e têm sido as más práticas de má utilização, utilização ilegal, utilização indevida, e utilização além da finalidade com relação aos dados pessoais dos indivíduos. Se a gente pensar que os nossos dados, eles são também parte do nosso patrimônio, da nossa personalidade como cidadão. Então, a questão da privacidade é uma questão já antiga, tratada na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tratada na nossa Constituição Federal, no artigo 5º. Então, a gente já tem esse sentimento, né, na legislação, já se falava, e o legislador já se mostrava preocupado com isso. E a própria evolução da sociedade, a gente passou a ser uma sociedade muito mais digital, e isso inclui uma troca muito grande, diária, em tudo que a gente está fazendo, de troca de informações que envolvem os nossos dados. As legislações tiveram que, obviamente, acompanhar essa evolução, né? Então, a gente teve outras legislações anteriores à LGPD. A LGPD ela foi sancionada em 2018, só entrou em vigência no ano passado, foram 2 anos de vacatio legis, mas a gente teve outras leis. A gente teve leis, acesso à informação, a lei de Carolina Dickmann, né, com relação à questão de aparelhos eletrônicos, trocas de imagens, o Marco Civil da Internet, que foi um grande divisor de águas, que passou a tratar da troca de informações e regular o ambiente digital, virtual, e, por último, a LGPD em 2018, que ela vem regular a questão do tratamento e coleta de dados pessoais. E o que diz a LGPD? Que eu acho importante, eu falo isso em todas as palestras que eu faço, independente do público. O que diz a LGPD? Regular tratamento, coleta e tratamento de dados pessoais, inclusive no meio digital. Eu gosto de salientar e vou repetir esta frase, inclusive no meio digital. Por que eu gosto de falar isso? Porque muitas pessoas, ainda ignorando um pouco o texto da lei, dizem que não, este é um assunto que só se diz respeito ao tratamento, à circulação de informações, de dados na internet, nos meios digitais, nos arquivos digitais, nas transações pela internet. Não. Ao contrário, o legislador ele falou inclusive no meio digital. Então, a LGPD, nós encontramos a LGPD numa lista que a gente manipula de dados. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Não sei, alguém falou. Nós encontramos a LGPD numa... Eu vou pedir para deixar o microfone fechado, senão eu fico na dúvida se a pessoa está falando comigo ou não. Mas se quiser me interromper, não tem problema nenhum. Então, a LGPD está presente nas listas, nos formulários, nas fichas que a gente guarda nos nossos arquivos, em anotações que nós fazemos numa reunião, em qualquer documento em que tenha dados pessoais. Então, não é só na internet, não é só nos arquivos digitais. É em todo e qualquer documento em que nós armazenemos dados pessoais. Muitas vezes, um condomínio ou uma organização nem trabalha muito com as questões digitais. Ainda está um pouco na época, né, ainda de fazer coleta e controles em meios físicos, planilhas, listas de presença de pessoas, anotações, enfim, tudo isso a partir de agora não, de setembro do ano passado, quando a lei entrou em vigência, está protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acredito que os colegas já têm conhecimento da lei, eu não quero, então, também tomar muito e não aborrecer os senhores falando conceitos que já são sabidos. Mas depois eu vou reservar um tempo no final da minha explanação, que eu digo isso que não é uma palestra, isso aqui é uma troca de ideias, porque fazer palestra para colega é uma coisa muito complicada,
e não é o meu objetivo. Meu objetivo é a gente estar sempre trazendo, trocando informação, abrindo depois para a gente bater um papo, perguntas, se eu puder responder, vou responder. Então, a ideia hoje é realmente de uma conversa com colegas que eu sei que têm uma experiência também incrível no setor imobiliário. Vamos lá, por que não está andando? Hoje o computador resolveu implicar comigo. Bom, como eu disse, foi uma lei que foi sancionada em 2018, entrou em vigor em 2020, 2 anos de vacatio legis, com o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pessoais. O que é o tratamento? Tratamento é desde a coleta, no momento que alguém te fornece os dados pessoais. E tratamento significa todo o tempo em que você armazenou aqueles dados. E aí inclui quem teve acesso, quem tem acesso, onde você guarda, quem pode ter acesso àqueles dados, para quem você pode transferir aqueles dados, para quem você não pode, até o momento que você vai descartar esses dados pessoais. Então, isso que a lei chama de tratamento. É o tempo em que você... Se a gente passar a partir de agora a entender que os dados pessoais é algo de um indivíduo que nos confiou esses dados, a gente tem que entender que a gente está cuidando de algo que, inclusive, é de terceiro. Que nos foi confiado para uma finalidade, principalmente. E a gente vai falar um pouquinho isso, que um dos princípios da lei é que este tratamento guarde a finalidade. Pode dizer que eu estou ouvindo, para não sair. Tem alguém falando, eu não sei se é comigo. A gente sempre fala que quem é que fica obrigado por esta lei? Quem fica obrigado por essa lei é quem é que passa a ter obrigações? É toda pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que coletar dados pessoais para uma atividade profissional, para uma atividade econômica. Então, não é somente as pessoas jurídicas, não são somente as empresas, por isso que a gente olha para o condomínio, os colegas sabem que existe uma personalidade jurídica, uma personalidade, né, toda própria, o condomínio, ele tem aí uma peculiaridade com relação à sua formação do ponto de vista jurídico. Mas, no início, claro que foi, inclusive, um objeto de debate, se os condomínios seriam obrigados a cumprir a LGPD. Isso já foi superado, já tem esse entendimento que sim, porque se a gente estava dentro do conceito somente de atividade econômica, a gente não pegaria outras atividades que, por si só, não têm um resultado econômico, por exemplo, uma organização não governamental, que é um exemplo, inclusive, porque eu estou fazendo um projeto de adequação de uma ONG em São Paulo, mas ela transita dentro de um grande universo econômico, né? Então, só o que fica excluído da LGPD, na verdade, são as relações unicamente de cunho pessoal. Se eu vou fazer um exemplo, uma organização, eu vou dar hoje uma recepção de aniversário na minha residência, vou fazer uma lista de convidados, é por óbvio que essa lista de convidados não tem proteção pela LGPD. Se eu, todavia, transferir essa lista de convidados para um buffet ou para um cerimonial, esse cerimonial e esse buffet, porque eles exercem uma atividade dentro de um contexto econômico, passam a ter obrigações de acordo com a LGPD. A gente fala que hoje o Brasil ele faz parte de 130 países no mundo que tem uma lei de proteção de dados em vigência, então, na verdade, é uma tendência mundial, um caminho sem volta, a lei não só já chegou, como ela já ficou, já colou e vai cada vez mais ter uma repercussão. Eu estou vendo agora aqui algumas questões no chat, aqui está falando, vamos lá. O microfone do Emílio está aberto, doutora Cândida, então eu pedi para o Emílio fechar o microfone. Vamos lá. Eu já expliquei o que é o tratamento de dados, né? É o ciclo de vida total, desde a coleta, eliminação, compartilhamento, armazenamento, tudo que se vai fazer com aqueles dados pessoais, desde o momento que nós coletamos, que a gente chama o ciclo de vida dos dados. O que é necessário quando a gente olha um condomínio, e eu, por exemplo, recentemente fiz até uma proposta para um grande condomínio, que são 300 unidades residenciais. O que é a primeira coisa que a gente sugere? A gente tem que, para poder fazer uma... Ai, gente, eu vou pedir, gentileza, que eu vou fechar uma janela, como está chovendo aqui, está começando a molhar dentro da minha casa, eu peço um minutinho só.
Desculpa, mas eu não tinha ninguém para fechar a janela por mim. Então, em um condomínio, independente se o condomínio vai ser um condomínio residencial ou comercial, a coleta de dados pessoais, principalmente nos grandes condomínios, ela é muito grande. Porque hoje em dia a maioria dos condomínios tem aquilo que a gente chama de segurança, porque é importante as pessoas, inclusive, elas pagam valores altos de taxas condominiais, porque elas precisam ter segurança. Então, a gente precisa saber as pessoas que moram no condomínio, a gente tem que ter acesso a essas informações. Por isso que os condomínios são muito impactados pela legislação, porque a gente dentro do condomínio, a gente trata, manipula e coleta dados pessoais, não só dados pessoais que a gente tem no dia a dia, mas dados de cadastro de moradores, de cadastro de visitantes, câmeras de segurança e outros itens que a gente vai ter que agora passar a ter uma atenção especial. Se a vida condominial nunca foi algo, sempre foi algo, né, as relações condominiais, sendo um pouco mais claro, sempre foi algo desafiador, né, e os colegas que militam nessa área sabem que sempre foi algo desafiador, porque quando você lida com relações pessoais, e nos condomínios a gente lida com relações pessoais, mesmo nos condomínios que não são residenciais, a gente lida o tempo todo com pessoas, e lidar com pessoas e relações humanas é algo extremamente desafiador. Então, a gente tem certeza que o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados vai ser muito desafiador, porque se de um lado pesamos necessidades como de segurança, de manter as boas práticas, de cadastrar as pessoas, a gente mora, infelizmente, num país que a gente ainda tem, que muitas vezes o particular ainda tem que fazer as vezes do Estado com relação à segurança, né, das pessoas, que deveria até não ser uma das nossas preocupações, por isso eu acho que a gente até hoje no Brasil, a gente tem os valores de taxas condominiais tão altas que assusta quem é de fora. Hoje em dia, às vezes, um condomínio acaba sendo muito mais pesado do que o próprio valor de um aluguel. Por quê? Porque você tem que investir em segurança, você tem pessoas 24 horas que estão ali à disposição, e isso acaba ficando muito oneroso, inclusive, para quem hoje mora nos condomínios. Mas eu vejo que isso aí é um problema que nós temos estrutural pela falta de segurança que nós temos, que deveria ser, inclusive, algo que a gente não deveria ter que investir novamente, mas aí é um papo para outra discussão. Mas num condomínio também a gente lida, gente, não só com moradores, mas nós também lidamos com terceiros, com colaboradores. E quando nós lidamos com pessoas, nós coletamos dados pessoais. Então, os colaboradores, os terceiros, a pessoa que faz a limpeza, a pessoa que fica na recepção, os vigias, todas essas pessoas fornecem dados pessoais para a administração do condomínio, e esses dados pessoais são protegidos pela LGPD. Então, o que nós recomendamos, colegas, é que a primeira coisa que se faça é o que nós chamamos nos nossos projetos, e não só eu, mas as pessoas que têm trabalhado com o tema, e a própria doutrina fala sobre isso, o que a gente chama que seria a espinha dorsal para implementar a LGPD, que é um mapeamento de dados. O que é este famoso mapeamento de dados, todo mundo está falando, enfim. Mapeamento de dados é você olhar para qualquer organização, aí você pode aplicar isso para qualquer organização, um condomínio, uma clínica médica, um hospital, uma escola, uma indústria, um e-commerce, qualquer organização. O escritório de advocacia, eu estou com projetos em 3 escritórios de advocacia. 3 colegas me chamaram, inclusive um do Recife, um da Bahia, e outro do Rio de Janeiro, para fazer o mapeamento de dados do escritório. São organizações de médio e grande porte, principalmente porque hoje, é um alerta que eu já aproveito para fazer aos colegas, hoje muitos dos clientes dos nossos escritórios, principalmente os clientes que têm órgãos reguladores, por exemplo, quem trabalha para empresa de seguro médico, quem trabalha para empresas que em algum momento são ligadas ao Banco Central do Brasil ou alguma atividade regulada, essas empresas todas estão passando a exigir que a nossa atividade, assim como qualquer atividade, tenha um mapeamento de dados e tenha já adotando ou esteja se estruturando para cumprir os requisitos da LGPD. Então, um alerta que eu deixo para os colegas, porque alguns acho não estão preocupados com isso e às vezes são pegos de surpresa num pedido de renovação contratual, num aditivo contratual,
e aí a gente tem que, às vezes, atender às pressas. Então, peço que recomendo que deem uma olhada no seu rol de clientes, se são clientes que poderiam, eventualmente, estar fazendo essa solicitação. Esses tempos também chegou um pedido de um colega, também, inclusive da área imobiliária, nesse caso, não era um cliente que ele tinha, mas ele estava concorrendo para uma licitação, uma tomada de preço de uma grande empresa que pediu, entre os pré-requisitos do escritório, que eles apresentassem qual era o plano que eles tinham de adequação e de adesão à LGPD. Então, eu aproveito, então, as lembranças para deixar esse alerta. Então, a primeira coisa que a gente recomenda é fazer esse mapeamento de dados. Mapeamento de dados é você olhar para o condomínio, olhar para a organização e ver como aquela organização coleta, tratar é tudo, guardar, armazena, quem tem acesso, até a eliminação, reutiliza, como está aqui, como ela faz com os dados pessoais. Então, a gente faz um grande mapeamento, é como se fosse uma fotografia em alta resolução, como se fosse um check-up. Feito o check-up, vem ali aquele laudo. Naquele laudo, a gente identifica que pontos do tratamento e da coleta de dados pessoais não estão adequados com a Lei Geral de Proteção de Dados. Naqueles pontos que a gente vê que não estão em adequado com as diretrizes da lei, a gente recomenda ações corretivas. Isso que é o mapeamento de dados. E é o primeiro ponto para a gente startar um projeto de adequação. Enquanto a gente não olha para as atividades e a gente não entende, e a gente tem que olhar todas, da recepção à administração, passando por toda e qualquer atividade, isso, por isso que o mapeamento muitas vezes é uma coisa até demorada para se fazer e custosa muitas vezes, você não consegue identificar em que procedimentos, em quais processos você tem que fazer, eventualmente, correções para que aquela organização, quando eu falo organização, entenda-se condomínio, entenda-se qualquer tipo de organização, esteja em adequação com a nova legislação. De novo, o computador dando trabalho aqui para mim. Por que ele não está passando? Agora ele pulou, ó. Ele resolveu implicar e pulou. Alguns princípios que norteiam o tratamento de dados, né? E aí eu já falei um pouquinho, eu também não quero me alongar muito nisso, mas um dos princípios que eu mais gosto de dizer é o princípio da finalidade. Eu acho que esse talvez seja um dos mais importantes e que, a partir deste princípio, a gente entende muito do que a gente pode fazer e do que a gente não pode fazer. O que diz a legislação? Que a coleta de dados pessoais, ela tem que guardar uma finalidade com aquela, com aquela contratação ou com aquela relação que eu estou, a partir daquele momento, estabelecendo. Aquela relação que eu estou estabelecendo. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que foi até aqui, não sei se foi no evento da ABAME, que a gente estava falando de locações, eu acho, e esse exemplo é um clássico, muito interessante, eu gosto muito desse exemplo, fico feliz que alguém tenha me feito essa pergunta, porque eu tenho usado muito essa pergunta, porque ela é muito pertinente. Um colega, uma ocasião, me perguntou, doutora, para fazer, e eu acho que vocês vão com isso entender o princípio da finalidade, para fazer um cadastro de uma pessoa para concorrer ou que pretenda locar um imóvel, né? Ele me explicou, eu presto serviço para uma administradora e ela trabalha com locação de imóveis e tal. Nós podemos perguntar a religião que essa pessoa pratica ou que ela professa, né? Como quiser dizer. E aí eu devolvi a pergunta ao colega, eu falei assim, doutor, qual a finalidade desta indagação? Qual a finalidade? Aí ele me explicou, não, doutora, é porque algumas religiões, as pessoas, elas fazem pregações muito altas, às vezes no horário tarde da noite, e tem alguns rituais que são de pregar, né, que são bastante altos, e muita gente se sente incomodada com este comportamento. Eu respondi ao colega o seguinte, se a gente for olhar para uma relação de locação, se a gente for olhar para um contrato de locação, quais são as informações que necessariamente nós precisamos ter? A primeira é se aquela pessoa tem capacidade jurídica
para poder firmar um contrato. Primeira coisa, né? Se ela tem maioridade, se ela tem capacidade jurídica, se ela não é interditada, se é uma pessoa que está no gozo das suas capacidades, né? Das suas capacidades, né? Para poder firmar um contrato. Primeiro item que nós temos que observar, né? A capacidade jurídica. E depois, um outro item de extrema preocupação e importância é se essa pessoa que está alocando o imóvel tem capacidade financeira de honrar não só com os aluguéis, mas também com as despesas relacionadas ao imóvel, né? As despesas locatícias, condominiais, as taxas e demais encargos relacionados ao condomínio. Se nós reunirmos todas essas características e essa pessoa, né, tiver essas características, eu entendo que não preciso saber outras informações que justifiquem, que atendam à finalidade. Aí eu digo, qual é a finalidade de eu saber a religião do indivíduo, de eu saber a orientação sexual do indivíduo, de eu saber outras informações de cunho íntimo e pessoal para alocar um imóvel residencial. Eu não entendo que possa haver, e isso realmente é algo que não é permitido que nós façamos. Inclusive, a lei, quando ela fala de dados pessoais, ela dedica um capítulo que ela chama de dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? São aqueles, os dados pessoais são o nome, o CPF, o endereço, o carteira de identidade, enfim, dados pessoais. Dados sensíveis são aqueles dados que eles são dados que para o entendimento ficar mais fácil, porque eles não têm um elenco taxativo. Dados sensíveis são aqueles dados que em algum momento podem servir para alguém ser discriminado na sociedade. Por exemplo, a pessoa pode ser discriminada pela religião, ela pode ser discriminada pela raça, ela pode ser discriminada pela orientação sexual, né, por uma série de dados, por questões de saúde, não é? Então, são dados que, para você coletar, você tem que, a partir de agora, ter sempre o consentimento daquela pessoa e explicar qual é a finalidade dessa coleta. Então, eu não posso, por exemplo, querer saber se a pessoa tem problema de saúde para alocar um apartamento. Não posso fazer essa pergunta. Não posso pedir. Antigamente, vocês devem estar... Eu sou também das mais antigas, tem outros colegas também que são antigos. Eu me lembro que eu já fui fazer processo de admissão em empresas que eu tinha que fazer exame de sangue. Já fiz exame de sangue várias vezes, hoje isso é proibido. Você não pode fazer nenhum exame invasivo na pessoa. Isso hoje é proibido, né? Um atestado médico, se alguém se ausenta do trabalho e vai procurar um médico, um hospital, a empresa não poderia pedir o CID, que é o código, aquele que identifica a doença, simplesmente o médico dizer que ela ficou ausente naquele dia para tratamento de saúde. A empresa que hoje ainda continua pedindo o CID, ela está descumprindo a legislação, porque a empresa não atende a finalidade, a empresa saber que qual doença que essa pessoa está tratando. A não ser, claro, se for uma doença infecto-contagiosa, mas aí o indivíduo tem a obrigação de informar. Mas, se você for num ginecologista, num oftalmologista, num pneumologista, a empresa não tem que saber. Agora, a doença que você está tratando, o CID é proibido. Infelizmente, muitas empresas continuam pedindo. No momento que o médico fala que você esteve afastado por motivo de saúde, é o suficiente. Então, é uma nova cultura que a gente está tendo, em razão, principalmente, da questão dos dados sensíveis. E é extremamente importante, porque quantas pessoas já foram discriminadas sem motivo, porque as pessoas escolhem entre as pessoas aquelas que têm mais a ver, às vezes até com as suas próprias convicções. Ah, eu não vou alugar um apartamento para a pessoa que é eleitor do Bolsonaro, eu não vou alugar um apartamento para a pessoa que ela se identifica, tem uma orientação sexual diferente da minha, eu não vou alugar apartamento porque essa pessoa é negra, eu não vou alugar esse apartamento porque essa pessoa é asiática, eu não vou alugar esse apartamento porque essa mulher é divorciada. Então, assim, eu acredito que isso é muito importante na evolução da sociedade, né? E por isso que é tão importante que se atenda e se atente na hora de coletar os dados para o princípio da finalidade. Aquele dado que eu estou coletando é importante para aquela relação que eu estou estabelecendo? Se é ok. Se é ok. Então, esse é um questionamento que nós temos que passar a fazer agora o tempo todo.
Transparência, gente. Outra questão muito importante, um princípio muito importante da LGPD. A partir de agora, nós temos que dar para o nosso cliente ou para a pessoa que em algum momento nos forneceu seus dados, para o morador do condomínio, para o nosso funcionário, para toda e qualquer pessoa que nos forneceu seus dados pessoais, o direito de acessar essas informações e saber que dados eu tenho a respeito daquela pessoa. Isso passou a ser um direito daquele que a lei chama, a partir de agora, de titular de dados. Eu, os senhores, todos nós, uma criança a partir do seu nascimento, todos nós somos agora titulares de dados e temos uma série de direitos que estão previstos taxativamente na LGPD. Não discriminação, acabei de achar aqui um outro princípio, não discriminação. O legislador estava também preocupado com a não discriminação. Por que, gente, que a primeira lei que tratou especificamente de proteção de dados é uma lei alemã, tem 50 anos, que foi o primeiro país que teve uma preocupação, até por uma questão histórica, de ter um cuidado com a questão da privacidade de dados, porque é um país que teve uma história trágica e terrível, que é de conhecimento de todos, que foi, durante o regime nazista, de perseguir as pessoas em razão da sua raça. Né? Em razão da sua raça, e aconteceu o que aconteceu com os judeus, com os negros e com outras pessoas, com os homossexuais. Não foi somente com os judeus e com os negros. As pessoas, elas foram perseguidas em razão da raça, em razão da cor, e em razão, muitas vezes, também da sua orientação sexual. Então, a questão da privacidade na Alemanha, desse pós-guerra, depois desse regime terrível que teve, o regime nazista, foi um dos primeiros países que se movimentou para ter uma lei em que a questão dos dados pessoais fosse tratada de uma maneira em especial. E a gente entende o motivo. Nós trabalhamos na LGPD, nós trabalhamos com algumas bases legais que autorizam o tratamento de dados pessoais. Uma delas é o consentimento. Eu consinto que aquela organização, que aquele condomínio, que aquela clínica, que aquela escola colete e trate os meus dados pessoais, tá? Mas não é somente essa base legal que autoriza o tratamento e a coleta de dados pessoais. A gente tem outras bases legais, porque um dos papéis que nós temos agora como advogados, e ter isso muito claro, é que a LGPD é uma lei federal, mas ela não é uma lei que vai reger absoluta todas as relações entre as pessoas, por óbvio que não, porque existem e já existiam outras legislações que também falam de tratamento e de coleta de dados pessoais, e principalmente de conservação de documentos em que existem dados pessoais. Vou dar um exemplo clássico, a legislação trabalhista. Você não pode contratar nenhum advogado sem preencher o E-Social. Para você preencher o E-Social, você necessariamente precisa do nome, do CPF, de alguns dados que estão ali, são solicitados no preenchimento de um cadastro junto à Previdência, ao Ministério do Trabalho. Então, são dados pessoais que você colhe com base numa legislação pré-existente, inclusive a LGPD. Então, você continua autorizado a coletar esses dados pessoais. Então, você não precisa sequer de consentimento para isso, porque existe uma legislação que já te autoriza. Você não tem uma saída, você não tem como trabalhar sem essa coleta de dados pessoais. E outras também, não é somente, por exemplo, você emitir uma nota fiscal, você também necessita de dados pessoais. E você pode não emitir uma nota fiscal, você precisa, para prestar um serviço, emitir uma nota fiscal. Então, muitas vezes, a gente já encontra na legislação amparo, antes da LGPD, para coletar o próprio contrato. Como é que você vai celebrar um contrato de compra e venda, de locação, sem pegar os dados mínimos pessoais da outra parte? Então, a função do contrato estaria esvaziada se nós deixarmos de lado a legislação que nós já temos anteriormente, né? Então, a LGPD, ela tem que ser agora olhada junto com a legislação que nós já conhecemos e fazermos ajustes naqueles procedimentos em que nós não encontramos bases legais.
ou que a gente entende que colocar o consentimento vai nos dar um amparo maior para que a gente possa tratar e manipular esses dados pessoais que são coletados com um pouco mais de conforto e de garantia jurídica. Nossa Senhora, quem é que fez um slide com tanto texto para mim? Eu não gosto disso, não, vou até passar. Aqui está falando o seguinte, uma das preocupações que tem que se ter é porque o condomínio ele tem uma característica interessante, né? Porque muitas vezes os colegas devem esbarrar, e aí, quando eles atuam na área condominial, no direito condominial, na seguinte coisa, às vezes existe uma resistência a qualquer investimento, qualquer coisa que possa onerar, né, a cota condominial, ou até mesmo você fazer uma mudança num procedimento, num projeto de adequação à LGPD, vai acabar onerando, e a gente tem enfrentado isso com os nossos clientes. Mas, por outro lado, isso aí em qualquer melhoria, se você vai fazer uma melhoria de uma fachada, de uma estrutura, de qualquer coisa, a primeira coisa que as pessoas gritam é com relação ao aumento, né, da cota. Só que as pessoas também esquecem que a responsabilidade pelos danos, também pelos danos, por uma ação, por qualquer coisa que possa ser demandado por um ato ilícito ou por um ato que não esteja de acordo com a legislação, será de responsabilidade do mesmo condomínio e vai acabar atingindo os condôminos, né? Por isso que é difícil, se por um lado é difícil, também é muito importante que a gente tenha sempre esse alerta. Então, eu recomendo para aqueles que trabalham com direito condominial, que dão assessoria nessa área, que conversem com as administradoras, que conversem com os síndicos, e que o assunto seja levado para as reuniões de condomínio, a necessidade de se fazerem ajustes, de se fazerem adequações nos procedimentos, porque amanhã depois, se for questionado por um colaborador que foi mal usado um dado pessoal, se for questionado por um morador, se for questionado por um visitante, uma das coisas talvez que os próprios condôminos vão dizer, poxa, mas ninguém nos trouxe o assunto para que a gente tomasse pelo menos a decisão de adotar medidas ou não. Então, a minha sugestão é, vamos levar o assunto, vamos trazer o assunto trazer o tema para a pauta, e expor principalmente os riscos que se tem pela não adequação, pela não revisão dos procedimentos, por não olhar esse tema com a seriedade que ele tem que ser olhado, porque a lei está em vigência, a legislação previa, e já fez um ano, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Os colegas encontram com facilidade, anpd.gov.br. E essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem um papel de regular, normatizar num detalhe, porque hoje a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, normatizar, regular a aplicação e o cumprimento da legislação no Brasil. Essa autoridade tem 5 diretores, e o poder sancionador dela quando a lei entrou em vigência no ano passado, em razão da pandemia, se teve um processo, uma solicitação, principalmente do meio empresarial, e os artigos que autorizam essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados a aplicar multas e sanções somente entraram em vigência em 1º de agosto desse ano. Então, desde 1º de agosto desse ano, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar multas e sanções de cunho administrativo, tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou no último dia 28 de outubro um regulamento do processo de fiscalização, explicando detalhadamente para a população e para as empresas e para todo mundo que coleta dados pessoais como vai se operar o processo de fiscalização, sendo que já deixou claro no seu último artigo dessa resolução que o primeiro ciclo de monitoramento deve acontecer a partir de janeiro do ano que vem. Então, são informações, e como é que ela vai poder fiscalizar? Ela pode de ofício ou através de demandas ou denúncias. Já existe no site da Autoridade Nacional de Dados um canal para denúncias e reclamações. Mas não é só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que pode atuar. Existe um artigo específico na LGPD que fala que aquele que coleta dados pessoais, que a lei chama de controlador, que restado comprovado, aí na esfera judicial, que aquele tratamento de dados pessoais ou coleta gerou ou causou prejuízo ao outrem,
prejuízo de ordem patrimonial ou moral, tem dever de indenizar. E hoje nós já temos conhecimento de mais de 600 ações no Brasil, cujo fundamento da decisão foi com base na LGPD. Já estamos falando de um volume até interessante, 600 ações, uma lei que é recente, e a gente tem certeza que isso será crescente, porque não só a NPD vai fiscalizar, mas o próprio Ministério Público. A NPD fez um convênio, assim que ela foi formada, com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, do Senacom. Então, os próprios PROCONs também já estão se encarregando de atuar nesse sentido, além das pessoas físicas mesmo, né, que se sentirem em algum momento lesadas, vão começar a ter um pouco mais de intimidade e conhecimento do tema, e vão também começar a questionar com relação à coleta, tratamento dos seus dados pessoais. Eu vou fazer o seguinte agora, senão eu sempre fico muito tempo com os slides, e eu queria deixar, eu sei que esse assunto não é um assunto novo para os colegas, e eu gostaria de agora, eu acho que eu passei uma visão geral, mas eu acho que seria muito mais interessante agora eu abrir para que os colegas façam perguntas, se a gente bate um papo mais específico sobre o tema. Não sei o que acham, me coloco à disposição, acho que a gente teria mais uns 10 minutos ou 15 para poder tratar de perguntas pontuais, para não ficar exaustível dando aula aqui, que é uma coisa chata nessa hora da noite, para colegas de trabalho. Então, eu vou pedir que quem quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta, eu já estou, a partir de agora, à disposição. Algumas Né? perguntas. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Quem gostaria aí, tem dúvidas? Vitor Paiva, a questão da lista de convidados para festas, que vários condomínios pedem na portaria, que as pessoas deixem o nome das pessoas, né, dos convidados. Essa lista fica na portaria e você pede a identificação de quem está chegando para a festa. Apesar de que, na pandemia, isso tudo ficou parado, né? Mas agora, com a reabertura, isso daqui vai começar a funcionar. Então, como seriam tratados? Essa lista teria que ser devolvida depois ou destruída? Qual seria a instrução? Olha, essa lista de convidados para a festa, eu vejo que essa lista, ela não é uma lista, que é uma lista de cunho pessoal, uma relação pessoal. Estou falando de uma lista de convidados que é normalmente deixada para a questão da segurança. Não vejo nenhum problema maior com relação a isso. Eu acho que a gente também tem que ter cuidado, eu falo isso também em todas as minhas falas, e eu tenho muita preocupação também, porque muita gente está falando de LGPD, e se a gente começar a criar burocracias desnecessárias, a gente também vai engessar as nossas atividades. Eu acho que essa lista tem que ser utilizada, ela tem uma finalidade de segurança, né? Então, a gente guarda o princípio da finalidade, e a minha sugestão é que ela seja devolvida para o proprietário, para a pessoa que entregou essa lista, ou então seja destruída, mas destruída não é amassada, né, gente? Destruída, é picada. E a minha sugestão, vamos devolver a lista para quem entregou, né? Até pode fazer, se quiser, ter até um cuidado, assina aqui no livrinho que devolvia a lista e tal. Né? Ou cria um procedimento que ao final da festa vai ser destruído. E não guarda, não tem por que ficar guardando aquela lista. Acabou, devolve. Tudo que você coleta e guarda, você tem mais trabalho para depois poder proteger e cuidar, e aí se torna mais um item de preocupação. Vamos evitar guardar papelzinho e listinha que não for necessário. Doutora Cândida, boa noite. Boa noite. É o Maicon que está falando, tudo bem? Oi, Maicon, Então, tudo bom? Não estou te vendo. Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. O Maicon, agora estou te ouvindo, estou te identificando. Então, por exemplo, aqui no condomínio onde eu trabalho, a gente tem muito, quando tem algum evento assim, acaba coletando também a placa do carro. Então, já é um dado que você acaba encontrando outras informações desse proprietário. Então, o que a gente está fazendo aqui? Até foi a sugestão que a senhora acabou de falar. A gente pega e quando a gente devolve ou descarta, a gente faz tipo um protocolo, né? Isso, quando a gente faz o descarte, a gente fotografa e coloca tipo numa ficha de procedimento. Caso venha ter algum problema, a gente tem como estar apresentando a autoridade, entendeu? É isso,
isso, gente, são práticas, assim, a gente, no momento que a gente tem conhecimento da lei, a gente entende os fundamentos, são práticas simples, não precisa a gente fazer grandes coisas, a gente pode adotar medidas simples de cuidado e orientar nesse sentido. Perfeita, essa orientação está perfeita, não teria como dizer diferente. Doutora Cândida. Estou aqui. Tudo bom, Boa Fernando? noite. Tudo bem, Fernando Maia, tudo bem? Boa noite. Tudo bom. Antes de mais nada, parabéns pela sua explanação. Obrigada. Foi realmente excelente. Obrigada. A pergunta que mais os síndicos fazem para nós, além de saber, claro, quais são os dados que eles devem coletar, né? Normalmente a gente orienta apenas que seria identidade apenas, inclusive para fornecedores e tudo, pessoal motoboy, etc. Mas, além dessa pergunta, aqui eu acho que a campeã de audiência é a parte de filmagem em condomínio. Acesso à filmagem. Quem pode, quem não pode, como pode, quando pode e se pode. O que eu costumo orientar é que eu acredito que o condomínio tem acesso à filmagem, até porque há uma corrente que diz que a filmagem é uma extensão da área comum do condomínio. Então, ele teria acesso, mas sem poder gravar aquela filmagem em um determinado ambiente próprio para isso, ou na administração, etc. Caso seja necessário, aí teria que entrar com as medidas judiciais ou criminais necessárias. Eu queria uma orientação sua a respeito disso. Eu concordo, eu acredito que a filmagem, a lei fala, inclusive, de legítimo interesse. No momento que também é uma das bases legais para coletar dados pessoais, e a imagem é um dado pessoal. Por que legítimo interesse? Porque se a gente coloca câmeras de segurança no prédio, existe um legítimo interesse do condomínio de privar, né, de investir ou de ter um cuidado com a segurança dos condôminos. E os condôminos estão, de uma certa forma, pagando para ter essa segurança. Então, assim, a gente entende que existe um legítimo interesse, existe um interesse daqueles que também são filmados de estarem em um ambiente seguro. O que sempre tem que ter cuidado é que tem que ter placa dizendo que o ambiente está sendo monitorado por câmeras, tá? E outra coisa é que seja também uma filmagem nas áreas comuns, né? Por exemplo, não pode ter uma filmagem que eu consiga enxergar dentro da casa do indivíduo, ou somente na porta de entrada da casa dele, nada disso. Os ambientes comuns, né? Porque outra coisa também que tem cuidado é porque para quem você fornece isso, não pode ir uma esposa ciumenta, um marido ciumento, pedir para o síndico mostrar a filmagem para ver se quando ele estava viajando para o Nordeste, alguém recebeu, a sua esposa ou seu marido recebeu uma visita no seu apartamento. Aí realmente você vai criar um problema grande. Então tem que guardar o princípio da finalidade, o interesse tem que ser registrado, entendeu? Temos que ter cuidado porque estamos falando de relações humanas. Então, às vezes, a gente pode dar um tiro no pé com isso. E outra coisa, quem tem acesso, quem armazena essas imagens, e, claro que, por ordem judicial, por uma determinação legal, por uma investigação policial, tem que ser disponibilizado a filmagem. Agora, não pode ser a filmagem o objeto de fofoca, de intriga, de prova para adultério, essas coisas todas. Não, tem que ter muito cuidado, né? Porque aí é a corresponsabilidade do condomínio. Na realidade... trabalhar com cuidado. Eu sempre oriento os síndicos que o primordial de um síndico, ele tem que gostar de lidar com pessoas. É difícil. Se ele difícil. não gostar de lidar com pessoas, ele vai procurar outra coisa para fazer, porque menos ser síndico. Então, Correto. como a gente lida com pessoas, o síndico tem que ter um critério de diferenciamento e, principalmente, bom senso, né? Seria essa definição, talvez. Bom senso, gente, não tem jeito. Caso a caso, tem que dar uma olhadinha. Exato. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado mesmo. Imagina. Doutora Cândida, é o Maico, novamente. Como é que é? Então, até que eu tinha colocado no chat sobre a coleta que a coleta de dados está presente a cada segundo no condomínio, né? Como a senhora colocou aí nas suas explicações. E que vale ressaltar que o condomínio deverá estar adequado e deverá também se relacionar com empresas que estejam adequadas. Porque muitas das vezes o condomínio fala assim, já que eu contratei a empresa de segurança ou de recepção e ela está adequada, eu não preciso me adequar.
mas ela esquece que essa relação, né, dela, do condomínio, com esse prestador de serviço, existe ali um contrato, que tem que ficar ali sendo relatado tudo aquilo que está sendo combinado, né? A senhora poderia comentar um pouco mais sobre isso? Exatamente, por isso que, inclusive, nós estamos aí, até conversando com uma empresa de segurança, eu tenho falado muito para eles sobre isso, porque aí eu entendo que, a partir de agora, inclusive, os condomínios devem ter como critério a contratação de empresas de segurança que estejam adequadas à LGPD também, que eu, inclusive, falo isso para uma das empresas que eu tenho conversado. Treinar, inclusive, as pessoas que estão ali no front, pedindo informações na entrada dos condomínios, por exemplo, condomínios comerciais, que a gente tem muito isso, você não acessa o condomínio sem passar, né, câmeras e tal, para que elas saibam responder. Às vezes você chega num condomínio comercial e pergunta, e você é filmado, fotografado, e aí a pessoa pergunta, para onde vai isso? A pessoa não sabe responder. A pessoa não sabe responder. Então, isso tem que ser, a partir de hoje, inclusive, um diferencial competitivo na empresa que nós vamos contratar, que essa empresa tenha ciência. Vamos colocar isso no nosso contrato, porque as pessoas ali, o funcionário, que é muitas vezes terceirizado, ele tem acesso a informações muito importantes, e ele pode ser o causador de um vazamento de dados. Então, a gente tem que passar a exigir que as empresas que nós vamos contratar perguntar, vem cá, vocês estão adequados ao LGPD? O seu pessoal tem noção do tema, está treinado? Gente, porque LGPD não adianta, se você no seu entorno, como diz, é uma lei completamente horizontal, se nas relações que permeiam, se nos colaboradores, se as empresas que vão acabar colaborando, com quem as quais a gente está se relacionando, também não tiverem já observando a legislação dentro dessa cultura, o nosso trabalho vai ser enxugar gelo. Entendeu, O Michael? condomínio ele tem que criar essa cultura de proteção de dados, né? Sim, Porque todo mundo. você, aquela coisa assim, o condomínio fala, porque o gestor, de fato, do condomínio, ele não está ali de frente, assim, na recepção, como você falou. Chegou ali uma pessoa para adentrar o condomínio, então é uma recepcionista que atende, né? De uma Sim. empresa terceirizada. Ou então o condomínio esquece e fala assim, eu não tenho que estar adequado porque eu não tenho a visão de gerar lucro, né? Enfim, mas ela esquece que ela também trabalha com dados pessoais até dos seus funcionários que são orgânicos, que a maioria dos condomínios tem ali os seus trabalhadores, né? Com certeza. Obrigado. Eu quis só deixar essa minha opinião aí. Obrigado. Obrigada, Excelente Michael. palestra. Obrigada. Colegas, mais alguma coisa? Só isso? Bom, sei que está chovendo, todo mundo com preguiça. 7 horas da noite, já está começando a dar vontade de jantar. Enfim, se não tem mais nenhuma pergunta, vou encerrar, vou liberá-los, né? Vamos também não ser chata. Olá, doutora Nilza, querida, estou vendo aí. Sempre umas caras que eu gosto de encontrar, sempre gosto muito de estar na BAME. Espero que muito em breve a gente possa estar juntos pessoalmente. Eu vou fazer uma confissão, eu estou ficando cansada das reuniões só virtuais. Estou completamente cansada. Esses dias eu fui fazer um treinamento e esse cliente pediu que o treinamento fosse presencial. E eu fui com uma moça que trabalha comigo e ela falou, Cândida, como eu te vi mais feliz, acho até que você foi melhor. Eu falei, claro, eu estou louca para estar perto das pessoas, realmente. Ela falou, nossa, você estava tão bem. Eu falei, claro que eu estava bem, eu estava como sempre fui, eu tenho 53 anos, a vida inteira a gente fez as coisas pessoalmente. Isso aqui não nasci com isso, não. Então, assim, é claro, então tomara que a gente possa estar juntos muito em breve. Acho que agora vamos começar a fazer os encontros híbridos, né, se Deus quiser, e aí vai ser mais fácil. Então, vou agradecer, vou desejar boa noite para todos. Não sei se posso encerrar, como é que funciona. Doutora Cândida, em nome da diretoria da BAME, eu faço os nossos agradecimentos e esperamos tê-la em breve em outra oportunidade. Muito obrigado. Com certeza, sabe? A BAME sabe que pode contar comigo, que eu sou uma pessoa que tenho muito carinho por essa instituição. Tá bom? Gente, muito obrigado. Então vou deixar aqui meu beijo, boa noite, um bom resto de semana para todos. Estou à disposição. Todos já têm meus contatos se precisarem falar. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo grande. Boa noite a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Muito bom. Pode parabenizar o doutor Jacques, nosso associado. Parabéns, doutor Jacques. Boa noite.
Saúde do senhor e todos os convidados. Parabéns, parabéns. Obrigado. Saúde, Meu sempre presente foi aprender sucesso. isso tudo. Oh, meu Deus, estou Foi à disposição. Meu presente está Obrigado. com você aqui. Obrigado. Ajudou a bolsa ou a torta de cebola?